E eu quero desejar as boas-vindas para você em mais um episódio aqui do Policast, um episódio mais do que especial, porque nós estamos na Semana da Mulher, uma semana mais do que especial. Então aproveita aqui, parabeniza todas vocês, mulheres que estão aqui, que nos acompanham, que o Senhor possa abençoar abundantemente mais sua casa, sua vida, sua família. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, ativa as notificações também, faz sua inscrição, porque assim você vai ser notificado sempre que os nossos episódios começarem. E claro, compartilhe o link dessa edição, desse episódio, para que outras vidas também possam ser alcançadas, impactadas com tudo aquilo que a gente vai transbordar no dia de hoje, porque esse episódio está incrível, você não perde por esperar, porque a minha convidada é uma convidada maravilhosa, que eu amo demais, guardo ela no coração. Estou aqui recebendo hoje pastora Ana Nóbrega, ministra de louvor também. Meu Deus, que honra, que privilégio receber você aqui para esse episódio tão especial, representando todas nós, mulheres cristãs, empreendedoras. Seja muito bem-vinda. Meu Deus, Polly, que alegria! E é uma honra para mim, de coração, estar com você. Quando você enviou o convite, de pronto, a gente disse sim, vamos lá. E eu quero dizer também que você é uma mulher inspiradora, né? A gente tem convivido tanto lá na igreja, Amém. E mesmo que a gente, às vezes, não se veja por causa de todo o trabalho ali na igreja, a gente sempre ouve falar do quanto você é inspiradora, o quanto você é uma mulher de Deus. Então, para mim, é uma alegria muito grande sentar à mesa com você. Ai, Com amém. vocês, né? Vocês, né? Todos vocês aqui, convidadas especiais também, a estarem conosco aqui, porque eu tenho certeza que a pastora Ana Nóbrega carrega algo precioso e ela vai transbordar tudo hoje aqui pra gente. Vai ser um bate-papo super leve, descontraído, né, pastora? É isso. Todas Já nós, pega aí mulheres. teu café, ó. É. Já tá, né, papo de comadre aqui. Prepara seu cafezinho aí, fica aqui com a gente, não sai desse vídeo, porque hoje vai sair daqui insights poderosos, né, pastora? Eu Que vai creio. não só edificar, mas que vai levar salvação para sua casa, para sua família, né, pastora? Porque assim, a gente que caminha ali com o Senhor, a gente estava conversando ali um pouquinho antes do episódio começar, né? Como é bom servir a Deus, como é bom caminhar debaixo de obediência, né? Naquilo que o Senhor tem pra gente, naquilo que Ele tem nos direcionado, faz toda a diferença na nossa vida. Com certeza. Enquanto você fazia essa introdução, eu lembrei logo de Maria, né? Sim. Maria que foi escolhida para gerar Jesus em seu ventre. Eu fico pensando se ela tivesse dito não para Jesus, né? Para o Senhor Deus, se ela tivesse dito não. Mas ela disse sim, graças a Deus, né? Depois daquela visita do anjo Gabriel e de todo aquele desafio que lhe foi entregue, ela disse sim, eu não sei o que vai ser, não sei como vai acontecer, eu não sei o que as pessoas vão dizer a meu respeito, mas eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua vontade. Então, não fomos geradas simplesmente para sermos mulheres comuns. Nós fomos geradas, né, chamadas, sonhadas por Deus para impactarmos a vida de pessoas, a nossa geração, a nossa família. E é incrível, né? Eu fico pensando, se Maria tivesse dito não, mas ela disse sim. Então, tomara a gente, né? Eu nas minhas escolhas diárias, você, Polly, nas suas escolhas diárias, e vocês, meninas aí do outro lado, também possa fazer valer a vida a pena, né? Possa fazer a vida valer a pena. Na verdade, essa é a frase, né? Dizendo sim para aquilo que Deus tem para nós. Meu Deus, isso é verdade, né? E você falando aí, e eu lembrando realmente como é importante, né? Nós sermos participantes de tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, nessa geração. E eu creio que o Senhor tem levantado mulheres nesse tempo, né, pastora? Sim. E não mulheres que concorrem umas com as outras, mas mulheres que se apoiam, que dão as mãos, que crescem juntas, sabe? Eu digo sempre que são aquelas orações perigosas. Eu chamo de orações perigosas, quero saber se a senhora já fez alguma oração dessa. Essa que a gente diz assim, Senhor, conta comigo. Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor. Não faz nada sem mim, Deus. E sem muito entendimento, talvez, da proporção e da grandiosidade do que é isso no mundo espiritual, né? E aí Deus ouve aquela nossa oração e diz, então vamos, filha, dá aqui tua mão, deixa eu te conduzir. E não é fácil, não é tão simples assim, quando a gente vai para a prática, né, que a gente dá a mão ali ao Senhor, e a gente entende de verdade o que é viver
na dependência de Deus, né? Debaixo de obediência. Então, assim, é algo que nos move, mas ao mesmo tempo é algo que é tão desafiador para nós mulheres, inclusive, né, pastora? Com certeza. Dizer sim para o Senhor sempre vai contra a nossa natureza, né? Sempre. A gente quer ficar na zona de conforto, a gente pensa que entende sobre o que é felicidade. Então, Sim. muitas mulheres hoje dizem, né? E na verdade é o grande lema dessa sociedade, né, pós-modernista, o foco numa felicidade, né, num hedonismo que é o prazer humano e simplesmente, né, pensando só em si. Sim. E dizer sim para o Senhor vai contra tudo isso. Só que aí é o grande X da questão, porque a gente pensa que está perdendo a vida e na verdade a gente está ganhando a vida, né? Jesus disse, olha, se vocês querem viver, morram, né? É essa coisa paradoxal. Se vocês querem ganhar a vida, percam, né? Mas a gente perde para ele, que na verdade é um grande ganho. Então eu já fiz orações perigosas, muitas orações perigosas, né? É, uma delas, Senhor, eis-me aqui, né, me leve para onde o Senhor quiser, o que o Senhor quiser fazer da minha vida, enfim, eu não estou presa a uma geografia, Senhor, então realmente eu estou totalmente nas tuas mãos. E eu fiz essa oração, a primeira vez foi perigosa, vou ser bem sincera, mas a segunda, terceira, quarta vez já foi com um aspecto diferente, porque eu já sabia o modus operandi de Deus, eu aprendi o modus operandi do Senhor, aprendi que vale realmente confiar na vontade dele, que é boa, que é perfeita e agradável. Se eu tivesse que passar por tudo que eu já passei, né, por ter deixado a minha terra natal, que é Fortaleza, por ter deixado meu primeiro emprego lá atrás, se eu tivesse que passar por tudo isso e fazer de novo as renúncias que eu já fiz, eu faria de novo, porque valeu muito. E hoje, né, a nossa fé, ela vai crescendo, ela começa ali como um grãozinho de mostarda, mas a nossa fé, ela precisa crescer, precisa amadurecer. Então, esse exercício de se entregar, de dizer sim para o Senhor, eis-me aqui, Deus, os teus planos são maiores que os meus, no começo é difícil, no começo dói, mas o Espírito Santo vai nos levando para um lugar de maturidade, né, de crescimento, em que a gente agora não tem mais, não somos mais meninas. Sim. A gente também cresceu na fé, somos mulheres maduras na fé. E agora a gente sabe mais do que antes que a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Com certeza. Pastor, e a Bíblia fala muito sobre nós mulheres, sobre a submissão. Você entende que a submissão, ela em algum momento, ela é também uma anulação ou não? Ou às vezes a gente entende esse contexto de maneira errada e aí a gente traz ele para a nossa vida de maneira totalmente distorcida? Submissão é um tema sempre muito delicado, ainda cheio de tabus, e eu diria que, mesmo com toda informação, mesmo em 2026, né, até mesmo dentro da igreja ainda há muita resistência. Eu para mim, me submeter sempre foi uma coisa muito fácil, porque eu fui uma filha que me submeti, né? Eu tive dentro de casa o exemplo da minha mãe, que é uma mulher forte, mas eu havia, mesmo com toda essa força, submissa ao meu pai, né? Então eu aprendi, e essa coisa de respeitar hierarquias, porque quando Paulo fala lá em Efésios sobre essa hierarquia familiar, né, ele começa Sim. dizendo: mulher, se submeta ao seu marido, marido também se submeta a Cristo. Eu penso que para o homem ficou a parte mais difícil, porque Paulo diz, né, está lá inspirado por Deus: homem, ame a sua mulher como Cristo deu a sua vida pela igreja e por ela se entregou, por ela se sacrificou, né? Então, ali você vê um modelo familiar. Paulo está ensinando um povo a viver bem. Então, para a gente viver bem, para nós mulheres vivermos bem, a gente precisa respeitar, a gente ficar dentro dessa hierarquia que é de estar debaixo da missão
do marido, né? Então eu aprendi isso dentro de casa, aprendi com a minha mãe, aprendi com o meu pai. Então, muito tranquilamente, eu me submeti aos meus chefes quando na minha adolescência e juventude eu comecei a trabalhar. Nunca tive dificuldade, ainda que eu não entendesse muito bem o porquê de determinada ordem, eu me submetia Sim. porque eu tinha fé na palavra. Eu sabia, eu tinha tanta certeza que se alguém estava usando da autoridade para me subjugar, Deus é que ia me libertar. Então, fosse o meu pai, fosse a minha mãe, fosse um chefe, fosse um líder espiritual, fosse o meu marido, se em algum momento alguma dessas figuras abusassem de mim, né, usando a autoridade que Deus deu a eles, eu tinha fé e tenho fé na palavra que Deus é que me justificaria e que me libertaria desse, se houvesse, né, esse ambiente de abuso. Então, eu nunca tive medo, né, no casamento. A submissão foi e é a melhor coisa que me aconteceu, porque, gente, é incrível, ó, você, mulher de Deus, e eu sei que, como o Devaldo fala, né, meu esposo, o evento, o encontro, o podcast hoje é rosa, né, para menininhas, mas a unção, a palavra é para todos, os Sim. homens também podem aprender, né, então, Deus é tão lindo que Ele faz um elo, um círculo perfeito, porque quando o marido ama a mulher com esse amor sacrificial, a melhor coisa e a coisa mais fácil da vida é uma mulher se submeter a esse homem. Sim. É fácil demais. Então, eu não tenho que me preocupar com as contas que eu vou ter que pagar. Eu não me preocupo com a minha despensa em casa, sabe? Eu não me preocupo com nada, porque Deval tá cuidando de tudo. Então, para mim, é muito pouco fazer uma comidinha que ele gosta. Para mim, é muito pouco dobrar as roupas, lavar as roupas, dobrar as roupas dele. Para mim, é pouco diante de tudo o que ele faz, de todo o cuidado que ele demonstra e amor que demonstra a mim. É pouco, sabe? Perguntar a opinião dele acerca de alguma coisa. Então, eu vivo a submissão e eu sou muito feliz na submissão, porque eu sou essa pastora, eu sou essa cantora, eu sou essa mulher pública e abençoada, meu marido me libera para ir, sabe? E para mim isso é fruto, é a bênção da submissão que eu desfruto. Amém, glória a Deus, é isso E é mesmo. claro que a gente vive hoje, né, em ambientes muito abusivos, né? Sim. Então, quando a gente fala, como eu falei aqui, né, de abuso, se em algum momento essa mulher experimenta violência, ou abuso patrimonial, ou abuso emocional, enfim, ela precisa realmente dar um passo para a sua liberdade. Mas eu vejo que mesmo em ambientes saudáveis, mesmo tendo homens maduros, seguros, filhos apaixonados por Deus, muitas mulheres ainda resistem essa coisa da submissão, Sim. porque não entenderam de fato, né, o que isso significa. Então, eu peço a Deus que dê a você, mulher, discernimento, entendimento, que o Espírito Santo possa lhe guiar, possa lhe fazer enxergar o que é um ambiente tóxico e o que é apenas uma rebelião sua, porque pode ser que haja também uma rebelião sua no ambiente saudável, né, como foi o próprio diabo. Ele não tinha razão alguma para não se submeter, mas escolheu não se submeter. Então, a gente tem que vigiar. É verdade. E muitas vezes, pastor, a gente inverte os papéis também, né? Porque a gente sabe que dentro do lar, da sociedade de maneira geral, existe o papel do homem e existe o papel da mulher também. E às vezes a gente acaba assumindo uma responsabilidade ou um papel que não é nosso, né? Seja pelas situações, seja pelo contexto de vida, a gente acaba assumindo ali algo, uma responsabilidade a mais pra gente, e isso se torna ainda mais difícil, né? Se torna ainda mais pesado quando eu não entendo o meu papel naquele lugar, quando eu não entendo como que realmente eu devo me comportar, eu devo me portar, qual é o limite, até que ponto eu tenho que ir, até que ponto eu preciso permitir que o outro também faça parte dele. Com certeza. Assim, quero deixar bem claro, Polly, que a minha cultura, a cultura cristã, como a Dev Tyrus, né, nos ensinava, hoje já está com o Senhor, mas a nossa cultura é a apreciação dos gêneros, né? A mulher se submete, honra o marido e o marido ama a mulher. Então, é assim que eu acredito, é isso que eu vivo. Mas eu preciso dizer também que onde há uma Jezabel,
é porque Sim. antes houve e há um Acabe. Então, homens fracos, né? Homens que não se posicionam, que vêm de uma casa onde essa é a cultura, porque os filhos vão reproduzir o modelo dos seus pais. E de fato, né, com toda essa revolução feminina, a mulher foi tomando cada vez mais, né, o lugar do homem, e o homem se acomodou. Tem muitos homens que são acomodados e as mulheres precisam, por uma questão de sobrevivência, né, precisam então tomar atitude, trabalhar, fazer 2, 3 turnos. Isso existe, né? Mas o ideal é que essa mulher que já tem um entendimento cristão, quando ela casa, quando ela se une, ou quando ela lida, porque a gente não está falando aqui só para mulheres casadas, né? Sim, Às vezes isso você é uma mesmo. mulher forte, filha de uma mulher forte, que vai no ambiente de trabalho lidar com homens que são fracos, eles ainda não entenderam, né? E aí eu chamo do homem Acabe, né? O homem que se acomodou e acabou entregando todas as decisões na mão de outra pessoa. Então, o ideal é que essa mulher de Deus possa elevar esse homem, né? Você que trabalha com homens assim, o ideal é que você eleve esses homens. Você que é mãe e já detecta esse perfil no seu filho mais acomodado, você precisa criar mecanismos, trabalhar no dinamismo da casa, fazer com que esse homem participe de tarefas domiciliares. Isso não vai é, tornar esse homem afeminado, Sim. né? Mas nós mulheres precisamos devolver esse lugar de dignidade aos homens, quem quaisquer que eles sejam, seja nosso pai, o nosso irmão, o cunhado, né? Quando a gente perceber que existe essa ameaça à figura masculina, que hoje aqui espiritualizando, a gente sabe que o diabo, tudo que o diabo quer é detonar a figura masculina, né? Existe uma investida muito grande, isso há muitos anos, né? Fazer a figura masculina desaparecer, né? Isso é um projeto demoníaco. Então, quando a gente percebe isso, tudo que a gente precisa fazer é restituir esse lugar ao homem, não tendo medo, sem medo algum. Ah, porque eu vou perder espaço. Não, pelo contrário. Eu vejo que muitas mulheres hoje sofrem de ansiedade, o burnout, muitas doenças da atualidade, né, da modernidade, porque fizeram isso. Assumiram papéis, lugares que jamais deveria ter sido delas, né? Como isso é prejudicial, né? Total. Como nos prejudica, né? E seja em algum momento, né? Às vezes são coisas que a gente carrega aí durante a vida toda e que refletem isso na nossa vida adulta, na nossa vida de casado e traz um impacto assim gigantesco, né? Totalmente, totalmente. Quanta doença mental as É, mulheres. Você vê hoje, é interessante falar isso, embora a gente esteja em março, né, comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, que é, muitos na igreja criticam, outros elogiam, mas o fato é que muitas conquistas que primeiro Jesus conquistou para nós, né, foram restituídas a partir desse ato, né, do dia 8 de março. sim, Então, Jesus sempre deu voz à mulher, sempre, né? Na verdade, desde o Éden, foi projeto de Deus com que o homem e a mulher andassem lado a lado, não fossem a ameaça um ao outro, né? E com o tempo, né, com as filosofias, enfim, foi que a mulher foi declinando, tomando esse lugar rebaixado, sem importância, sem sim. voz, mas Jesus devolve esse lugar à mulher, né? E enfim, onde eu gostaria de chegar? A gente, logo, logo vem aí setembro, que é um mês de combate, né, de conscientização e combate ao suicídio. E, infelizmente, as mulheres são o topo, né? Nas estatísticas, as mulheres lideram, são as que mais tentam contra a própria vida. Porque até essa coisa da liberdade feminina, a libertação, não quero casar, eu não quero ter Sim, filhos, eu sou completamente independente, a produção independente e tudo mais, faço tudo sozinha, pago minhas contas. Isso tem um peso tão grande, né, que culmina numa doença mental, numa tristeza profunda, numa falta de propósito tão grande. E Deus, né, o Senhor Deus jamais, jamais sonhou isso para nós. Então, estar em família, gerar, não ver os homens, né, ver as pessoas ao seu redor sendo elevadas e conquistando, galgando lugares na sociedade, isso é a alegria da mulher. A mulher é cor, a mulher é cheiro, a mulher é vida. Uma mulher
saudável dentro de casa, né? É outra coisa. Quando você entra numa casa que tem uma mulher saudável, você sabe. Aqui tem uma mãe, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem uma esposa. Você percebe assim a saúde desse lar. E é Muda nesse lugar completamente. é para esse lugar que Deus quer nos conduzir. Para esse jardim florido, né? Nós mulheres como Exatamente. flores para florescer realmente ali onde o Senhor nos plantou, né? Acho que é Exato. importante a gente florescer aonde o Senhor nos plantou, né? E Isso. se Ele nos colocou ali naquele ambiente, naquele local, existe um propósito. Por mais que a gente não entenda de imediato ali, às vezes a gente não entende, mas a gente precisa crer e acreditar que existe algo da parte do Senhor para as nossas vidas, né? Mas a Exatamente. senhora falando sobre isso, né? Sobre esse crescimento das mulheres, né, sobre a gente realmente florescer, né, ali no ambiente que a gente está. Mas eu lembro que muitas vezes, antigamente, nem sempre foi assim, né, porque eu lembro que teve uma época, você não pode usar batom vermelho, você não pode pintar a unha, não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo. Sim. Então, existiu esse momento também onde nós mulheres fomos ali, de certa forma, Tolhidas, sufocadas, né? podadas, né? Isso, exatamente. Eu talvez esse discurso, né, se alguém pegar esse recorte, não vai entender e vai até dizer que eu sou machista, né? Mas na verdade não. Se a pessoa olha para a minha vida, né, e como eu vivo, vai saber que não é assim. Mas como eu já disse aqui nessa mesa, Jesus ele nos devolveu a voz, né? Ele nos incluiu no ministério, nós fomos financiadoras do ministério dele, Sim. cooperamos financeiramente, cooperamos de inúmeras formas. Jesus realmente nos contou, né? Tem passagens bíblicas na multiplicação de pães e peixes, por exemplo. Você vai ver que aquele número, ele diz respeito aos homens que estavam ali, né? Mas deixa, né, pensar que havia muito mais, porque homens, mulheres e crianças não eram contados. Sim. Então, Jesus não, ele veio para derrubar essas barreiras, né? Mas eu acredito que muitas vezes nós agimos em excesso. Né? Eu não sou contra o batom vermelho, eu não sou contra outras coisas, você adornar, você, sabe, fazer uma harmonização, sabe, Sim. você recorrer a um procedimento cirúrgico, né? Ainda que em muitas denominações e culturas isso seja completamente abominável. Mas eu não, eu me cuido, eu acho que faz parte, a espiritualidade saudável passa pelo autocuidado também. Mas eu vejo, Polly, que existe um exagero, né? Eu já, Sim. e você certamente conhece mulheres que se excedem, mulheres que falam demais, que opinam demais, que são. Em Provérbios fala tanto, né, da mulher discreta, né? Ele fala que tem mulheres que são muito indiscretas. Salomão fala e isso é feio. Né? Então, o nosso chamado é para mansidão, é para discrição, é para sabedoria, né? É para nos portarmos com decência. E eu vejo que essa liberdade toda, né, para nós mulheres que temos conquistado dia após dia, às vezes nos leva a um lugar de indiscrição. Né, de exagero, de vergonha, de sem noção. Eu conheço muitas mulheres sem noção, né? E aí tem uma passagem bíblica muito polêmica que é quando Paulo instrui as mulheres, né, a ficarem caladas. As mulheres estejam caladas, né? E aí, muitas igrejas, muitas denominações, teólogos, né, interpretam, né, esse texto bíblico, esse conselho do apóstolo Paulo e criam leis para que ainda hoje as mulheres realmente permaneçam caladas. Mas o fato é que ali, naquele contexto, ele estava se dirigindo a mulheres que passaram dessa linha do equilíbrio. Né? Havia um desequilíbrio. Na hora da ceia, as mulheres gritavam, falavam muito, davam opinião, às vezes tinha fofoca no meio, tinha disse-me-disse no meio. Não é? Então, eu acredito que nós temos toda a liberdade. Né? É claro que com equilíbrio, nos vestir de forma modesta, né? Falar de forma modesta, esse é o desejo de Deus para nós. Mas quando nos excedemos, então, né, nós
somos chamadas a atenção não por homens, mas o próprio Espírito Santo quer nos conduzir a esse verdade. lugar de equilíbrio. Então, às vezes você, né? Você às vezes acha que é muito tolhida, muito podada, que ninguém deixa que você faça nada, isso, suas ideias não são bem recebidas. Comece a fazer esse exercício. Será que eu não estou me excedendo? Será que eu não estou me comportando de forma indiscreta? Será que a minha maneira de vestir, o batom que eu uso, o cabelo, a maquiagem, chama mais atenção do que aquilo que eu vou falar, vou verbalizar? Então, essas coisas acontecem para a gente refletir, né? Eu não sou contra de forma alguma, mas quando o Senhor me chama a atenção, então eu começo a pensar: será que eu estou em Excedendo. desequilíbrio? Estou me excedendo? Enfim, né? O desejo do Senhor é que a gente ande em equilíbrio. E eu busco isso para a minha vida. Que bom, pastora, que lindo. Meu Deus, que aula estamos aqui aprendendo, gente. Mas, pastora, vamos falar de propósito? Porque a senhora carrega um ministério lindo, né? Que muito nos inspira, muito me inspira. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanha Amém. aqui também é inspirado pelo seu ministério. Então, compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória. Como que tudo isso começou, né? Como que você, tipo, nossa, eu tenho essa habilidade, né? Eu acho que esse é o meu propósito. Então, porque às vezes Sim. as pessoas perguntam muito, né? Qual que é o meu propósito? Como que eu descubro o meu propósito? Então, como que foi isso aí na sua jornada, na sua trajetória? Como que tudo começou? Uau! Eu sempre respondo, né, começo respondendo essas perguntas, falando, foi desde o ventre, né. Eu realmente acredito que o amor de Deus por nós, ele é tão grande, que antes mesmo da gente existir aqui, desde o ventre da nossa mãe, como ele disse a Jeremias, né, isso não é uma coisa da minha cabeça, mas Jeremias lá está escrito, né, o chamado de Jeremias, quando Deus diz: desde o ventre eu te formei, né, eu te chamei, eu Uau. te capacitei, eu te designei para ser profeta entre as nações. Então, esse texto é muito forte, né? Ele fala disso, de que Deus nos conhece antes mesmo da gente, quando a gente ainda era substância informe. Fala que Deus realmente nos cria com um propósito, a gente não é produto do acaso, Sim. né? E inclusive nos dá até profissão, porque o Senhor disse: eu te chamei para ser profeta. Eu sou muito claro com você, eu tô te gerando para um propósito muito claro, né? E isso desfaz toda a confusão, né? Que muitas vezes a gente se mete quando a gente deixa a comunhão com Deus e aí acaba não entendendo o porquê, né, de Sim. termos nascido. Porque é incrível, quanto mais próximos de Deus, quanto mais cheias do Espírito Santo, mais a gente vai entender, né, o porquê de existirmos. Então, eu creio então dessa forma. Eu me lembro na infância, ter essas habilidades para falar na frente das pessoas, já cantava, né? Me lembro que os meus pais, os professores ali no jardim da infância, sempre falavam, elogiavam, né? Essa menina tem uma afinação, ela tem uma habilidade, né? Ela não tem vergonha, ela não é tímida diante das câmeras. Então, eu fui crescendo debaixo dessa validação. Então, quando eu fui chegando, né, na adolescência e juventude, isso foi ficando cada vez mais forte. Porque ali, né, quanto mais eu ouvi essas palavras, mais os meus pais foram me direcionando também nessa veia artística, né, e me impulsionando e investindo. Então, na infância eu fiz curso de canto, curso de dança, eu lembro do jazz, lembro do balé. Eu fui uma criança muito estimulada pelos meus pais, né. Então, a vida foi passando, eu fui tentando entender realmente, né, como Deus queria que eu fizesse. Eu sabia que era algo na música, eu sabia que era influenciando pessoas, eu sabia que era na área da comunicação, mas eu não sabia ainda Como como, né. exatamente? E aí depois de me converter, eu tive, né, entrou a palavra profética na minha vida, entrou ainda mais o entendimento. Eu sabia que eu não queria ficar cantando, secular, né, eu não queria ficar cantando músicas Sim. fora da igreja. O meu desejo realmente era, se fosse para cantar, era a música cristã, a música, né, aliada à palavra de Deus. Eu queria usar a minha voz como esse instrumento de evangelização. Então, eu fui olhando para minha mala, eu fui olhando para os dons e talentos que eu tinha e eu fui entendendo o meu chamado, né. Até que casei com o Devaldo, que era também da área da música,
baterista, né, e produtor também, muito envolvido, muito engajado nessa área artística. E aí, quando nos casamos, a gente começou a buscar ainda mais intencionalmente o que Deus queria, até que o Senhor nos deu a direção de abrirmos mão dos nossos empregos e nos direcionou para um seminário, porque a gente queria pastorear, a gente queria ser aperfeiçoado também no Isso já queimava canto. no coração. Isso foi ganhando corpo, a gente foi aperfeiçoando o entendimento, Deus foi revelando, né? Uau. Cada vez mais. E aí, nós mudamos de Fortaleza para Minas, estudamos no seminário, na Escola do Diante do Trono, que hoje já é extinta. E ali, no Diante do Trono, com toda a bagagem, com todo o preparo que a gente já tinha, né? Desde o namoro, desde o casamento, enfim, nós somos convidados a fazer parte do Diante do Uau. Trono. Então, começou, né? Na verdade, não começou, a gente já fazia evangelização, já cantava, já viajava para pregar a palavra dessa forma. Mas no Diante do Trono, é claro, isso ganhou uma outra proporção, né? Então, eu fui apresentada, né, pela pastora Ana Paula Valadão para todo o Brasil, Devaldo comigo ali sempre também trabalhando, né, servindo no áudio, na técnica, e passado alguns anos, ali no Diante do Trono, onde eu aprendi muito mesmo, eu fui enviada para a carreira solo, né? Foi daí que veio a Ana Nóbrega, né? A partir de Uau. 2014, quando eu comecei nessa carreira solo. Então, fechando, né, essa resposta, eu digo sempre para as pessoas, é claro que às vezes Deus vai te chamar para fazer algo que você vai se ver completamente incapaz, né? Total. Hoje eu tenho feito coisas que eu achei que não tem a ver com o meu chamado, né? Mas eu também diria que na maioria das vezes o teu chamado, o teu propósito de vida vai estar linkado com aquilo que as tuas aptidões naturais, né? Com aquilo que Deus te deu. Por que que Deus me deu uma voz afinada? Por que que Deus me deu um ouvido absoluto? Por que que Ele me fez ter habilidade com as pessoas, um carisma? Então eu fui entendendo cada vez mais que é porque o chamado na música, para a palavra, já estavam ali. Então é importante que a gente preste atenção nesses sinais também. Sem dúvidas, e eu gostei quando a senhora trouxe aqui que desde o ventre, né, porque a Bíblia já nos diz isso, que Deus já estabeleceu todos os nossos dias, que Isso. Ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né, e É. que Ele está diante de nós, em lugares que nós ainda nem chegamos, mas o Senhor já chegou, o Senhor já está. Por isso que eu digo sempre, orar é consultar quem já te viu no futuro, quem Não. já está lá. E Paula, enquanto você falava acerca do ventre, né, dessa coisa tão forte, a mulher pode gerar, né? Só a mulher pode gerar. Deus nos deu esse dom da vida e também só a mulher tem esse poder de interromper. E foi muito forte assim o Espírito Santo falando aqui ao meu coração sobre isso, porque infelizmente o Brasil também está no topo das estatísticas, né, de aborto. E isso é muito triste, porque a gente pensa tanto, né, como quantas mulheres têm sofrido, são enganadas, achando que essa é a melhor solução, achando que esse é o melhor plano, o melhor planejamento. E a gente vive num país onde praticamente nós mulheres somos incentivadas, né, as nossas leis não nos resguardam, mas elas cooperam, né, e na verdade é uma mentira, porque a gente sabe que o projeto de Deus é a vida. E talvez eu sei que algumas mulheres aqui que estejam nos assistindo, né, estejam vivendo esse dilema, passando por esse dilema, não sei o contexto, pode ser que esteja pensando em abortar, porque e tudo isso foi fruto, né, de abuso, porque existe uma dificuldade financeira, porque não era projeto seu para agora, enfim, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você tem vivido, mas nós queremos te encorajar, né, a entregar essa gestação nas mãos do Senhor, daquele que dá a vida, daquele que permite que essa concepção aconteça. Seja encorajada, talvez esteja sendo muito difícil e você esteja realmente tentada a tomar essa decisão pelo aborto, mas nós queremos aqui te encorajar a buscar a Deus, a permanecer, a acreditar que aquele que fez vingar aí, né, esse projeto vai estar com você até o fim. Olha só, eu
Sou casada há mais de 20 anos, tenho o sonho de engravidar e nunca consegui, né? Então fica aqui o apelo de uma mulher que queria muito e quer, ainda acredito, né, gerar. E quantas tentantes também você deve até conhecer, mas Deus deu a você o privilégio de gerar. Então não ceda. Não ceda a essa tentação, não ceda a esse projeto maligno de colocar fim a uma vida que Deus foi quem começou. Creia, Ele está com você, né? E outra coisa que eu também queria dizer aqui é para você, mulher, que um dia fez o aborto, uma coisa que já aconteceu, está lá no passado, você não tem o poder de mudar isso, já foi feito e a culpa vem, a culpa te toma. Eu também quero que você lembre que o nosso Deus, ele é perdoador. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim condenar, mas eu vim para perdoar, eu vim para salvar. Então, lá atrás aconteceu, você tomou essa decisão, não há como voltar atrás, mas hoje, se você entregar essa situação, essa história, sabe, no altar do Senhor Jesus, dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, se eu pudesse não faria, eu voltaria atrás, mas hoje eu te entrego essa história, eu te entrego a minha vida, certamente você recebe agora o perdão do Senhor, essa culpa não te pesa mais, Ele remove essa culpa de sobre você e você, mulher, vai caminhar livre em direção ao novo de Deus para a sua vida, não mais debaixo de condenação, mas agora abraçada no amor daquele que faz novas todas as coisas. Uau, amém, glória a Deus, que Amém. palavra linda, eu recebo, já guardo no meu coração com muito amor, com muito Amém. carinho mesmo, de verdade. Amém. Gente, ai, por mim a gente ficava aqui o dia todo, pastor, nesse bate-papo, nessa conversa tão Encontro de boa. mulheres não tem fim, né? A gente realmente ama, a gente ama falar sobre as coisas de Deus, é tão maravilhoso. Você falou de encontro de mulheres e agora me veio o Café com Deus, né? Um Sim. projeto também que eu tenho certeza que nasceu no coração do Senhor, que você trouxe ali pra gente, né? Pra gente que caminha ali pertinho com você. Como que Sim. surgiu, né, esse projeto? Como que foi? Porque é tão bom, né? A gente tá à mesa ali com outras mulheres, compartilhando de temas, de assuntos que a gente entende que muitas vezes a gente passa ali no nosso dia a dia e que às vezes a gente não se sente tão à vontade de conversar em qualquer local, mas a gente tem um lugar seguro, né? Um lugar onde você pode ser vulnerável, que você sabe que ali você vai ser curada, né? Um lugar de cura, principalmente. Eu acredito que depois da pandemia, a gente redescobriu o poder da mesa, né? Enquanto estávamos trancados dentro de casa, eu sei que no começo, né, para alguns foi muito difícil ter que se reconectar. Quantos maridos estavam completamente desconectados de suas esposas, ou vice-versa, os pais desconectados dos filhos. Então, na pandemia, né, trouxe esse desafio da gente se reconectar. Mas depois ficou tudo tão gostoso, né? Eu lembro, por mais difícil que tenha sido para todos nós, eu lembro depois que quantos pais, né, quantos filhos lamentando o fato de não ter mais aquele momento com os pais. Então, eu lembro que na pandemia, o poder da mesa foi recuperado, o poder de sentar na mesa, de comer as refeições juntos, né? De olhar nos olhos uns dos outros e então trazer de volta esse afeto. E de fato, a mesa tem esse poder, né? De fazer com que pessoas de toda raça, tribo, língua, nação, condição social, conhecimento cultural, né, bagagem cultural, se sentem e sejam um só, mesmo tamanho, né, mesma coisa. Então a mesa tem isso e a gente tem, não é meu esse projeto, ele é algo da Lagoinha Global, né, a igreja na qual nós congregamos e servimos ao Senhor. Então, justamente por isso, porque a gente acredita no poder terapêutico de estar à mesa. Então é incrível como muitas mulheres descobriram meseiras, né? Elas amam a mesa posta. Sim, então, é verdade. preparam a mesa com carinho, preparam a mesa com amor, faz aquela decoração, faz aquela comidinha gostosa. E ali, num bate-papo assim tão descontraído, né, muitas mulheres começam a abrir o coração. Elas nem imaginam, né, que às vezes acham que são chamadas para um café,
mas saem dali curadas, Sim. saem restauradas. E quando você começa a falar, outra mulher é encorajada para falar. Às vezes você acha que a sua dor é a maior do mundo, e aí você escuta a dor da outra mulher e percebe que a sua dor nem é tão grande assim, não desmerecendo a dor de Sim. cada uma, mas como esse compartilhar engrandece, enriquece a gente, faz com que a gente tenha uma outra perspectiva da nossa própria vida. Então, a gente tem apostado nisso, né? É realmente algo incrível. Você pode fazer na sua casa, mulher, chamar suas amigas, né? Marcar um café e ali colocar um tema na mesa, né? Depois da refeição. Vamos falar sobre isso. Mesmo. Vamos falar sobre a menopausa. Vamos falar sobre a vida sexual da mulher. Vamos falar sobre a relação com o marido. Vamos falar, né, sobre a relação com os filhos. Enfim, tem tanta coisa, né? Moda, que a gente também fala sobre isso, coisas que parecem Temas supérfluas, diversos. mas não, são do nosso universo. Então, é algo maravilhoso, as mulheres amam, né? E a gente tem visto nisso um culto, né? Um lugar sagrado, não é um lugar tolo de, sabe, De futilidade. fofoca. Não, não, não. É um lugar de cura, um lugar onde o nome do Senhor também é glorificado, é exaltado, e a gente sai dali tão, tão animada e tão restaurada. Eu sei bem disso, tá? Porque todos os cafés que a gente faz com a pastora Ana, né, nos recebe tão bem, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação ali, a gente vê a alegria em cada rostinho, né? É, Às vezes a gente só precisa mesmo daquele abraço, daquele carinho, de estar ali sendo igreja junto com as irmãs, né? De você fazer parte do corpo de Cristo, porque a gente não sabe da realidade de cada uma, né? Como que tá na casa, como que tá no trabalho, e aí você precisa desse momento ali junto com outras mulheres que também estão ali na mesma caminhada, né? E a gente vai e verdade. segue junto, todo mundo pega na mão da outra, diga, vamos, ninguém solta a mão de ninguém. Com certeza, com certeza. Gera comunhão, É, gera intimidade, é tão bom. e às vezes também a gente vai ter a revelação de quem tem que sentar na mesa com a gente ou não, né? Porque a mesa, a casa é um lugar muito particular, e às vezes nós mulheres, por sermos tão sentimentais, acabamos trazendo para nossa mesa pessoas que não deveriam estar na mesa, né? Não. Eu sei que o desejo de Jesus é que a gente tenha comunhão com todos. A palavra diz, no que depender de vós, né, de vocês tenham paz com todas as pessoas, né? Ter paz é uma coisa, mas ter intimidade é Sim. outra. Você vê até que ali na mesa, né, na relação, na última ceia, vou colocar aqui a última ceia, né, de Jesus com seus discípulos. Você vê que ele tem 12 discípulos, né, que estão com ele na missão, mas apenas João, né, ele tem 3 mais Mais chegados, próximas. e tem um desses 3 que é o íntimo, né, você vê que João recosta no ombro de Jesus, né, e ouve ali os segredos de Jesus, né, então a mesa também tem esse poder de revelar quem é teu íntimo, né? Quem é esse chegado e quem são aquelas pessoas que de fato não devem estar na mesa, não devem estar na sua casa. Eu já fui afetada, muito afetada por amizades que quase me destruíram, né? De mulheres que eu acolhi como amigas, né? Até intercessoras, e eu não enxerguei, né? A minha carência não me deixou enxergar o quanto aquela amizade, aquela aproximação era prejudicial para mim. Então eu já sofri muito com inveja de outras pessoas, eu convivi com pessoas que literalmente quiseram destruir a minha carreira, destruir o meu ministério, a minha reputação, o meu casamento, né? E foram mulheres que eu coloquei dentro da minha casa. Então, hoje eu ando de forma muito mais prudente, né? Você falou no começo sobre não competirmos umas com as Sim. outras, e eu amo essa coisa da sororidade mesmo, mas a mulher cristã precisa abraçar o discernimento, né? Só o discernimento vai nos dar é o filtro que a gente precisa para entender quem tem que estar na nossa mesa, quem não tem que estar, né? É algo difícil, porque eu sou dessas que eu abrigaria qualquer pessoa, mas a partir
dessas experiências de traição, experiências muito dolorosas, que eu quase morri mesmo, né? Meu Deus. E o diabo usa mesmo, ele vai te afetar pelas pessoas que você ama. Né? Se alguém lá de fora que eu não tenho comunhão, que eu não conheço, fala de mim, é uma coisa. Mas alguém que frequenta a minha casa, que é meu chegado, minha amiga, aí Muda tudo. muda, é completamente diferente, dói muito mais, né? Então a partir dessas experiências, eu comecei a ser mais prudente, né? Com a porta do meu coração, quem eu deixo entrar, né? E quem facilmente eu deixo sair também. Uau, pastora, meu Deus, acho que a gente já tem que marcar aqui o próximo episódio, porque a gente não chegou nem no ministério, a gente não chegou A em gente nada, marca. nas curas, dos milagres, né? Então já fica aqui a dica. Mas, pastora, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo incrível, foi muito enriquecedor. Acho que você é uma inspiração para todas nós mulheres, né? Representando mesmo nessa data tão especial, né? Que significa tanto para a gente, né? Para tudo que a gente carrega, para nossa identidade em Cristo Jesus. Então, eu tenho certeza que não poderia ser outra pessoa, né? Você aqui nos representando. Então, obrigada, que o Senhor possa te surpreender abundantemente mais, Amém. que o Senhor possa abençoar sua família, sua casa, o seu ministério e te leve a lugares que você ainda nem alcançou, nem imaginou, mas que o Senhor está diante de nós. Ele já chegou e você vai chegar também. Amém, amém, obrigada mais uma vez você por esse convite, por proporcionar esse ambiente aqui onde essas verdades espirituais podem fluir, né? Uma palavra de gratidão não só por mim, mas por toda pessoa que vem aqui e pode também edificar você, se edificar e também abençoar todo mundo que está nos vendo. Eu também te abençoo, né? Como líder que tenho sido colocado, né, nesse tempo sobre a sua vida, te abençoo para fluir, para voar alto, para correr, não é? E sempre que você precisar, estou aqui. Conta comigo, conta com as minhas orações, que você possa sempre encontrar no caminho mulheres que vão te impulsionar, né? Que vão fazer você voar do ninho, né? Que sejam essas águias que te inspirem e te façam voar do ninho sempre que elas acharem que você está pronta para voar do ninho. E dar os seus próprios voos. Amém. Recebo cada palavra, pastora. Obrigada. Guardo no coração. Vou pedir agora para a gente finalizar, para a senhora compartilhar aqui uma mensagem para todas as mulheres que estão nos acompanhando, que ficaram aqui até o finalzinho desse episódio. Então, qual recado você pode deixar para elas, né, nesse comecinho aí de 2026? Então, deixa aqui uma mensagem especial para esse dia tão lindo. Fique atenta, mulher, né? A sua casa. Sua casa é o jardim, um jardim que o Senhor deu para você cuidar. E às vezes nós focamos tanto lá fora, queremos ganhar o mundo, ir às nações, empreender, nada de errado nisso, mas dentro de casa, a vida dentro de casa gera em nós um poder tão forte e às vezes você vai destruir o inimigo de toda uma nação dentro de casa. Lembra de Jael, quando ela pôde então cravar a estaca bem na fronte de Císara, o grande inimigo do povo de Deus, Israel? Então, você também, eu e você temos, a partir de casa, dos nossos afazeres, cuidando das primeiras pessoas que Deus nos deu para cuidar, a gente pode ver essa força gerada, tão potente. E aí, a partir de casa, da nossa Jerusalém, nós sim vamos conseguir impactar todos os lugares onde quer que Deus nos envie. Não despreze a sua casa, não despreze o seu lar, não despreze a força gigantesca que Deus pode gerar em você e através de você nesse lugar. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém! Que mensagem poderosa, que mensagem linda, meu Deus. Olha, aqui tem uma lembrancinha que eu quero entregar para você, pela sua participação. And the Oscars goes to... Isso. Pela sua participação aqui, por tudo que você transbordou nas nossas vidas, fomos edificadas, saímos daqui cheias do Espírito Santo. Amei, amei. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pastora. E para você que nos acompanha, ficou aqui até o finalzinho, compartilha esse link, deixa aqui nos comentários qual parte desse episódio mais te marcou. Eu sei que é difícil porque foi muita coisa boa compartilhada aqui, mas deixa aqui, escreve seu comentário, eu vou responder você e compartilha o link também para que outras pessoas possam ser alcançadas. Beijo, até o próximo episódio.